As informações marcaram essa semana agora, né? Uma delas, a da economia, com o Brasil registrando essa marca de 0,9% no segundo trimestre de 2023 no PIB, em comparação com o trimestre anterior. E o governo federal reservando a maior parte dos gastos obrigatórios para áreas sociais no projeto de lei orçamentária de 2024. Dos ministérios, as pastas que vão receber mais recursos são a Previdência Social e o Desenvolvimento Social. Para entender como é que esses anúncios impactam a vida do brasileiro, a gente conversa agora com a consultora econômica Zeina Latif. Obrigada, Zeina, pela entrevista. Eu queria já começar explicando, então, para o nosso telespectador a que se atribui esse resultado positivo do PIB. Bom, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Olha, eu achei muito interessante a fala do presidente do Banco Central, dando esse destaque para o impacto cumulativo de reformas estruturais que o país tem passado desde 2016. Esse é um ponto muito importante que mostra que esse é o caminho que a gente tem que perseverar, né? Claro, de preferência, acelerar, afinal, somos um país que envelhece rapidamente. Temos muitos desafios sociais, a gente precisava ser mais ambicioso na amplitude, na rapidez com que a gente aprova reformas estruturais, porque, óbvio, né, tem aqui um efeito que vale a pena. Agora, eu acho que também tem que colocar nessa conta dessa surpresa do PIB, porque essas mudanças estruturais são mais lentas, o próprio impulso fiscal que está sendo colocado na economia, o aumento de gastos e, claro, direcionado para consumo. Então, parte desse resultado positivo de consumo diz respeito às políticas de transferência de renda. Daí, é claro, natural que as pessoas perguntem, mas isso não é bom? É claro, sempre é positivo, mas tem que lembrar que isso tem implicações tanto para o resultado fiscal, né? Então seria importante um esforço maior de contenção de outras despesas para evitar mais aumento da carga tributária, que é o que vai acontecer, e, obviamente, que as transferências de renda ou as políticas sociais não gerem uma necessidade de juros elevados para segurar a inflação na meta. Então, esse é um ponto importante. Não tem milagre na economia, né? Então, tem sim um impacto da expansão fiscal que aparece tanto no consumo das famílias quanto no próprio consumo do governo, né? Então, acho que é uma mistura de coisas. A outra coisa que eu acho importante colocar, que aí é uma dificuldade para, né, técnica até para os economistas medirem isso, que é o seguinte: a gente tem tido bons resultados do agro que não se delimitam ao primeiro trimestre, quer dizer, o efeito indireto. Você teve, claro, todo o impacto da safra no primeiro trimestre, mas ficam os efeitos indiretos no consumo, na renda das regiões que se beneficiam, e isso é muito difícil medir. Então, acho que tem um apanhado de coisas aqui, mas eu tendo a acreditar que tem fatores estruturais. Se me permite um comentário, eu sei que eu estou me Claro. estendendo, quando a gente olha o comportamento do mercado de trabalho, que tem uma dinâmica de geração de vagas, tanto com carteira, inclusive, ou de conta própria com CNPJ, que é uma dinâmica que tem surpreendido, e isso possivelmente associado às reformas trabalhistas de 2017, tanto a da flexibilização da CLT, como a de terceirização. Então, assim, vale a pena insistir nas reformas, a gente consegue enxergar paulatinamente o efeito disso. Agora, falando em reformas, Zeina, inclusive é importante a gente colocar no radar a reforma tributária, que tem uma ampla discussão agora no Senado Federal a respeito. Há um cenário de otimismo no Congresso Nacional para validar essa reforma, mas eu queria a sua avaliação, porque é uma discussão muito extensa, de muito tempo e que já foi fracassada no passado. Uhum. Olha, claro que hoje o risco é da gente ter a matéria no Senado encolhendo ainda mais, quer dizer, mais concessões sendo feitas. O desejo de todos é que parte dos excessos, né, ali na matéria aprovada na Câmara, com muitas concessões a setores, com um tratamento especial a setores, que até foge à lógica econômica e não é justo, né, na ideia de você ter isonomia entre os setores, né? Então, e óbvio, tudo custa, né? Como muito já se falou aqui,
Quando você faz concessões de um lado, alguém tem que pagar essa conta, a tarifa tende a ser mais elevada, o governo já tem sido muito transparente em relação a isso. A preocupação, quer dizer, o desejo nosso é que no Senado houvesse essa, né, a parada aí de arestas, a parar esses excessos, né, lapidar um pouco, mas eu acho pouco provável. Eu acho que hoje, lamentavelmente, o esforço do Senado vai ser de não permitir mais concessões, porque os setores ficaram, né, que ficaram de fora, pressionam para mais benefícios, ou até, por exemplo, no caso do agro, demandando mais proteções. Então, tem um desafio. Então, para responder, quer dizer, a questão não é se vai ter ou não reforma, mas quão ambiciosa ela vai ser. Zena, eu queria te perguntar também sobre essa crítica recorrente do presidente da República, Roberto Campos Neto, quando fala dos juros, né? Qual é o seu sentimento em relação a esse apontamento que o presidente faz e a ligação, e a crítica, né, que ele faz, mesmo numa notícia boa, ele traz o assunto para a roda, e o seu sentimento em relação ao que vai acontecer realmente com juros, né? Se há uma perspectiva de baixa, como o mercado prevê já agora nessa próxima avaliação do Banco Central? Olha, é claro que lá atrás, quando o presidente Lula começou as críticas, isso teve repercussão muito maior nos mercados e foi um dos fatores, provavelmente, a fazer aquela desancoragem das expectativas inflacionárias, quer dizer, as expectativas inflacionárias escorregando para cima, subindo e se afastando da meta. Claro que não foi só a fala do presidente, teve toda a discussão se ia mexer ou não na meta de inflação e o próprio impulso fiscal, que é um fator que tende a trazer maior rigidez de preços e exigir taxas de juros mais elevadas, enfim. Então, claro que tem outros fatores, mas naquele momento, né, foi um fator que gerou mais volatilidade nos mercados. Hoje, acho que o mercado financeiro, os agentes econômicos, vão incorporando já, como assim, olha, já nos acostumamos com essas falas do presidente. Difícil para mim avaliar o impacto na política, né? De qualquer forma, mesmo que haja uma certa acomodação, vamos dizer assim, já não há surpresas em relação a isso, eu acho que é ruim para o país. Eu acho que quando você coloca para a sociedade, olha, aquela gente acha, né, que não pode distribuir, quer dizer, primeiro alimentar esse antagonismo na sociedade, eu acho muito ruim. Sem contar que uma sociedade muito dividida, ela fica muito mais vulnerável, ela fica muito mais exposta, né, a decisões populistas, ela se apega mais, é mais difícil construir consensos para a reforma, e acho que também, vamos dizer assim, para o grande público, enfim, passa uma imagem ruim em relação ao Banco Central, é um ataque institucional ao Banco Central, que está ali fazendo o seu trabalho e fazendo muito bem, né? Se a gente vê a inflação no Brasil recuando mais que no resto do mundo, isso não há dúvida que é um trabalho também do Banco Central, mas essencialmente do Banco Central. Então, acho que a crítica é injusta, né? Acho que é ruim para a construção institucional do país e acho que é um elemento, né, um fator a mais de antagonismo dentro da sociedade que não é nada bom. Perfeito. Obrigada pela entrevista. Conversamos com a consultora econômica Zeina Latif. Até uma próxima, Zeina. Obrigada novamente. Até uma próxima, foi um prazer.